Um avião atingiu a torre do World Trade Center, no centro de Nova York, às 8h46 da manhã do dia 11 de setembro de 2001. E rapidamente, foi muito rápido assim. Eu lembro do repórter da ABC, que foi o primeiro a chegar ali, poucos minutos depois da primeira torre ser atingida. E foi tão rápido que ele viu ao vivo e filmou ao vivo a segunda torre sendo atingida, né? Então, em poucos minutos, todas as televisões do mundo estavam ali, as grandes televisões. Lembro do Jorge Pontual, da Rede Globo, que ele era o correspondente em Nova York, ele estava lá. E aí, tu tava rindo, não, Jorge eu Pontual. não quero ficar fazendo piadinha, eu não quero. Enfim. Falou do Jorge Pontual, eu falei, pô, claro que ele tava lá. Eu não queria fazer piadinha. Essa piadinha infame no meu. Mas vai, tu abriu um fala. risinho e não consegui. Enfim, o presidente dos Estados Unidos da época era o George W. Bush. E ele tava numa escola na Flórida, nessa mesma hora, e entrar para dar uma palestra pros alunos ali, pras crianças de 8 anos, né, no ensino fundamentalzinho. E aí ele é avisado, poucos segundos antes de entrar para falar com as crianças, que um avião tinha caído lá numa das Torres Gêmeas. E aí ele achou que era um acidente. Todo mundo achava que era um acidente, né? E aí ele entrou pra dar palestra. Pô, deve ter pensado, que merda, oh shit, que merda, aconteceu algum, um acidente. Entrou pra dar palestra, sentou e ele tava contando uma história pras crianças, com o livrinho no colo, contando uma história pras crianças. Aquelas coisas que o presidente americano faz, né? Vou na escola, contar história pra criança. Exatamente, muita sessão da tarde, eles fazem mesmo. E ele tava lá, falando com as crianças, e aí 17 minutos depois do primeiro, né? Então 8h46. 9h03. 9h03 é o bom que você fez a conta. Não, é o horário oficial. Ah, tá. Eu lembrei. 9h03 foi a segunda torre atingida pelo segundo avião, né? E aí o chefe de gabinete da Casa Branca entra no local onde o Bush estava e vai no ouvido dele e fala aquela frase que ecoa em todos os lugares, né? Senhor presidente, um segundo avião atingiu a segunda torre e os Estados Unidos estão sendo atacados. E aí, se você estiver assistindo isso pelo YouTube ou Spotify, pega aí o celular e procura, assim, foto do Bush recebendo o aviso do 11 de setembro. A cara que ele faz é aquela cara assim, cara, tipo, ele não conseguiu esconder, né? O olhar, assim, de desespero naquele momento, mas ele conta na biografia que ele não levantou na hora, imediatamente. Né? Ele ficou um tempo ainda sentado, repassando aquela informação, estamos sendo atacados. Ele demora até a se levantar, né? E ele conta que ele demorou a levantar porque ele não queria passar para as crianças que estava alguma coisa muito grave acontecendo, mas ele acaba tendo que interromper o evento, levanta e sai dali. Dali o avião pega ele e o leva... porque assim, existia um medo muito grande de que um avião caísse naquela escola onde ele estava. Né? Eu lembro que uma vez eu assisti um documentário, o 11 de setembro na sala de guerra do presidente. Sala de guerra eles chamam War Room, né? Que é tipo a sala de situação, né? A sala tipo, pô, aqui a gente fica pra... Tu vê no filme o presidente, pode fazer o ataque e tal, não sei o que, aquele tipo de ambiente. Aí eles contam, tipo, uma coisa bem interna mesmo assim, de como foi os bastidores. Aí o Bush tá contando, muito legal isso. Não sei em que plataforma que tem, a gente depois deixa uma indicação aí na descrição do vídeo. E aí o chefe de serviço secreto conta que ele falou, cara, eu sabia que eu ia comprar uma briga com o presidente, mas eu tava prestes a interromper lá o papo dele com as crianças e pegar ele pelo braço e levar. Porque se terroristas puderam jogar aviões em 2 prédios no meio de Nova York, eles também poderiam saber onde o presidente estava, em uma escola desprotegida e tal, e fazer um atentado contra a vida dele. Ele falou, pô, eu sabia que eu ia perder meu emprego, que ele ia ficar muito pé da vida de eu ter, tipo, tirado a autoridade dele, tipo, avisou, ele quis ficar lá e eu peguei ele e levei, mas, enfim, a segurança dele falou, se fosse 30 segundos depois, eu ia ter provavelmente comprado essa briga com o presidente. Mas aí logo ele levanta e tal, e aí eles saem. É interessante sobre o atentado, cara, entender uma coisa que é a intencionalidade do atentado, né? Os Estados Unidos são muito bons em fazer a gente lembrar de coisas que eles querem que a gente se lembre e de esquecer de coisas, diga-se também, que eles querem que a gente esqueça. Mas, enfim, por isso as pessoas sempre têm aquela visão horrorosa, as pessoas, os bombeiros cheios de poeira em cima, realmente foi uma coisa bizarra. Mas, assim, quando você pega, tipo, pragmaticamente, se você sequestra 4 aviões no meio de um dia comercial nos Estados Unidos, se o atentado fosse apenas sobre matar pessoas, eles mandaram mal, né, do ponto de vista lá dos terroristas. Eles poderiam ter atingido alvos com muito maior quantidade de pessoas. Só que aí que tá. Acho que o primeiro sintoma de que o ataque é muito cheio de intencionalidades, assim, que a gente precisa entender, é o fato de que você tem um espaçamento entre o primeiro e o segundo aviões. Então, assim, isso é um risco pro atentado, né? Porque
eles jogaram o primeiro avião. Se entre uma coisa e outra eles tivessem dado um mole e tal, poderia não ter havido o segundo avião, né? Só que por que esse espaçamento? A gente não tá no mundo com internet, no celular, a gente não tá no mundo com Instagram, com lives, com nada disso. Então esses 17 minutos aí que você tem, né? Então vamos supor que eles devam ter pensado, sei lá, uns 15 a 20 minutos entre um e outro, é o suficiente para, como você falou, todo mundo chegar lá e filmar aquela parada. Então o primeiro atentado aconteceu, a chamada ali na Globo News era avião colide com uma torre do World Trade Center em Nova York, um dos prédios mais altos de Nova York e tal. E aí quando você tem o segundo avião, o mundo inteiro tá acompanhando aquilo ao vivo, e meio que todos os jornalistas do mundo, políticos, todos os analistas e tal, ficam desconcertados, porque eles concluem ao vivo para todo mundo ver que foi um atentado mesmo. Porque você não ia ter uma coisa assim meio coincidência, né? Então, quer dizer, aquilo ali eu acho que me parece, a gente não tem os planos de ataque e tal para afirmar, mas me parece uma coisa muito planejada. E a segunda é, cara, tu pega um avião daquele, você joga no meio de um estádio que tá tendo um jogo de basquete, um jogo de beisebol, né? Que é NFL, quer dizer, algum jogo, algum evento esportivo, né, para ficar nesse exemplo, pô, ao todo foram 3 mil e poucas vítimas, com certeza você ia matar muito mais gente, né? Só que se você for olhar, você pensa, pô, por que não jogaram na Estátua da Liberdade, então se era simbólico? Ou num parque da Disney, ou alguma coisa assim e tal. Primeiro, o parque da Disney eu acho inviável porque o Bush estava na Flórida, né? Então o fato do presidente não estar no local dos ataques dá uma desguarnecida no local dos ataques, isso sem dúvida é planejado, tá? E segundo, que eles deixam claro que eles estão fazendo um ataque contra o que representa os Estados Unidos da América, e não para matar civis somente. Por quê? Você tem World Trade Center, né? Centro do comércio global, mundial, enfim, a tradução livre. Então, representando o poder econômico americano, tá? Prédio central nesse sentido. O segundo avião que a gente ainda não falou, aliás, falou, né? Eu falei intrinsecamente ali quando eu falei do início. O terceiro no avião, Pentágono. Né? O terceiro avião, né? O segundo alvo, né? Ele vai ser o Pentágono. Então, chefe da inteligência, sede, aliás, da inteligência militar dos Estados Unidos. Então, de novo, poder econômico, poder militar. E o quarto avião / terceiro alvo é que você tem toda aquela história sobre ele. Desculpa, o avião do Pentágono chegou a atingir, não atingiu em cheio, né? Ele cai de barriga no gramado na frente, desliza e chega a colidir com o Pentágono. E o último avião, ele tem toda uma história sobre ele, mas o alvo era o National Mall. O National Mall é como se fosse a esplanada dos ministérios ou algo assim, né, daqui de Brasília, lá de Washington. Então, você tem numa ponta o Lincoln Memorial, que é aquele do I Have a Dream, né, que tem aquela fonte na frente, aquele laguinho e tal. Lá do outro lado, no outro extremo, você tem o Capitólio, que é o legislativo dos Estados Unidos, e no meio dos dois, assim, fazendo meio que um Tzinho, você tem a Casa Branca e aquele monumento que é tipo um obelisco grandão, né? Então era pra lá. Agora, eles não são unânimes se o alvo era o Capitólio ou a Casa Branca, né? Então, acho que os dois seriam algo igualmente grave, dado que o presidente não estava na Casa Branca. Então, assim, sede da política americana. Então, economia, política, sede militar. Então, assim, é muito simbólico, né? Você está claramente fazendo um ataque contra os Estados Unidos da América, não só um ataque para matar civis.